E depois de horas de muito bate-boca e protesto de senadoras da oposição, o Senado aprovou ontem a reforma trabalhista. O texto segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. A oposição interrompeu a sessão do plenário por mais de 7 horas. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. Às 11 da manhã, a senadora Fátima Bezerra, do PT, abriu a sessão no lugar do presidente Eunício de Oliveira, apoiada pelas senadoras da oposição, Gleisi Hoffmann e Vanessa Graziotin. Elas não deixaram Eunício assumir os trabalhos. Queriam negociar a aprovação de pelo menos um destaque na reforma, para que o texto tivesse que voltar a ser discutido na Câmara dos Deputados. Quando Eunício de Oliveira conseguiu retomar a cadeira de presidente, já eram quase 7 da noite. Olha, peraí. Mas a estratégia não adiantou. Com Eunício no comando, rapidamente o plenário aprovou por 50 votos a 26 a reforma trabalhista. E todos os destaques apresentados foram derrubados. Senadores de diversos partidos criticaram a atitude das senadoras. Eu jamais imaginei, eu acho que muitos podiam imaginar, que uma cena como essa pudesse ser vista no Senado Federal. Não é assim que se faz política, não é assim que se tira o Brasil da crise. Eles empurraram o país para a crise que nós vivemos, são os responsáveis por tudo isso que o Brasil vive e agora tentam, com esse espetáculo triste, essa cena deplorável, manter e esticar essa crise que vai ser vencida porque o Brasil é maior do que esta palhaçada que está sendo feita. A oposição justificou dizendo que a atitude foi um ato político. Elas tomaram uma atitude política e é isso, com um gesto, assumiram a presidência cedo, legitimamente, e depois resolveram ficar na mesa como um protesto por esse tipo de encaminhamento legislativo dessa matéria. E criticar não foi suficiente. O senador José Medeiros apresentou no Conselho de Ética do Senado Federal uma representação contra as colegas, assinada por 14 senadores. Ao invés de discutir isso na tribuna do Senado, ao invés de colocar o seu pensamento, não. Ele tenta pela força. No texto ficou definido, entre outras coisas, que o acordo entre patrão e empregado se sobrepõe à lei. Estabelece ainda o fim da assistência obrigatória do sindicato na extinção e na homologação do contrato de trabalho. Acaba também com a contribuição sindical obrigatória. As férias vão poder ser parceladas em até 3 vezes ao ano. E para quem não registrar o empregado, a multa pode chegar a R$3.000. Depois da votação, os senadores rejeitaram ainda 3 destaques, entre eles a possibilidade de trabalho insalubre para gestantes. O texto agora vai para a sanção do presidente Michel Temer, como queria o governo e como foi acordado com o Congresso, sem nenhuma modificação, mas com a promessa de vetos e aperfeiçoamento por medida provisória. Ontem, satisfeito com o resultado, o presidente Michel Temer fez um pronunciamento. E essa aprovação definitiva da proposta é uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Mas pode ser que o acordo do governo com o Congresso não valha para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em uma rede social, ele escreveu: a Câmara não aceitará nenhuma mudança na lei. Qualquer MP não será reconhecida pela Casa. Quando o Executivo envia uma MP ao Congresso, é criada uma comissão mista formada por deputados e senadores para aprovar um parecer sobre essa MP. Depois o texto segue para o plenário da Câmara e, em seguida, para o plenário do Senado. Eu não sei qual é o posicionamento do presidente Rodrigo Maia, mas o que o PMDB da Câmara apoia é a proposta de reforma trabalhista que foi votado e majoritariamente com os votos do PMDB aqui da Câmara.